Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, mais ainda nesta noite. Meu Deus, que a tua palavra venha transformar, edificar as nossas vidas, que sejamos, meu Deus, levados além, ó Pai, de onde estamos, pelo poder da tua palavra. Meu Deus, usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer dizer à tua igreja, nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar. Diga assim comigo: Deus está aqui. Fala com mais fé ainda. Fala assim: Deus está aqui. Aleluia. Deus está neste lugar. E Jesus deu uma ordem. Falou aos discípulos que toda a autoridade havia sido dada a ele. Mas lá no finalzinho do texto, depois de algumas instruções, ele declara: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus declarou: eis que eu estou com vocês todos os dias. Repita comigo: todos os dias. Todos os dias. Ele está conosco todos os dias, até quando? Até o final dos tempos. Até que tudo se acabe, Ele estará conosco. Então, nós sabemos que Deus está aqui. Fale novamente: Deus está aqui. Jesus, ele dá uma ordem aos discípulos. Ele fala: eu estarei com vocês todos os dias. Mas antes disso ele fala: vão, trabalhem, desenvolvam, vão, façam discípulos, sigam adiante, levem a palavra, cuidem das suas vidas, sigam em frente. Mas eu vou estar acompanhando vocês todos os dias até o final, até o último dia. Repita comigo: até o último dia. Ele estará conosco em todos os momentos, até o último momento. Irmãos, quantos aqui, eu acredito que todos, já tiveram um momento de oração mais intenso, um momento de oração em que você se aprofundou mais, um momento de um encontro especial com Deus, onde você pôde rasgar o seu coração, falar de uma forma mais aberta com Deus, e você talvez naquele momento você falou: realmente, Deus está nesse lugar. Eu acredito que todos aqui já tiveram essa experiência, que você falou: poxa vida, hoje Deus estava aqui comigo, eu senti a presença dEle. Às vezes, grupos de pessoas, isso tem acontecido muito pouco nos dias atuais, mas acontecia muito no passado. As pessoas se reuniam, iam aos grupos, aos montes orar, falar a Deus, e algumas relatavam que determinados montes eram mais especiais, porque sentiam mais a presença de Deus. Determinados locais eram mais especiais, porque ali Deus se manifestava de uma forma mais intensa. Mas tem uma explicação para isso. Sabe qual é? Às vezes, a gente vem para a igreja porque é dia de culto. A gente simplesmente está lá o celular para tocar, toca, a gente se arruma e vem para a igreja. Isso se torna corriqueiro, se torna algo comum. Repita comigo: comum. É algo comum, é algo que está acontecendo todos os dias, é algo que acontece semana após semana, domingo após domingo, quarta após quarta, e se torna algo normal. Mas quando essas pessoas elas iam ao monte, você concorda comigo que não é toda semana que vai no monte? Não é verdade? É ou não é?
Você concorda comigo que não é sempre que há a oportunidade de fazer uma excursão desse tipo para ir orar num determinado local? Por quê? Porque é um momento diferente. E as pessoas, elas fazem ali o seu preparo, elas vêm, se reúnem em algum lugar, seja na frente da igreja, seja dentro da igreja, esperam todo mundo chegar, pega carro e vai até o lugar, e leva a Bíblia, e às vezes leva um lanche, leva alguma coisa, e é uma caminhada no meio do mato, com lanterninha, tem uma certa dificuldade, mas chega lá no local, para orar naquele local, você entende que é diferente? Quantos compreendem que é diferente? Diga amém. E o que faz daquele momento especial? Não é o lugar, não é a preparação, é o seu coração. O que faz o seu encontro com Deus ser diferente é o seu coração. O que faz o seu culto a Deus ser o melhor culto da sua vida é você. Às vezes pode não ter uma equipe de louvor como essa, com divisão de vozes, vários instrumentos. Pode ter uma pessoa com um violão, algo simples. E ali Deus estará. Mas o que faz a diferença é a nossa preparação. O quanto eu estou ansiando por este encontro. O quanto eu anseio por me encontrar com Deus. E se você colocar no seu coração que determinado culto será um culto especial, certamente será. Se você colocar no seu coração, hoje é o dia do meu encontro com o Senhor, esse dia será o dia do seu encontro com Deus. Mas pastor, isso pode acontecer de vez em quando? Como é que é? Pode ser todo culto, pode ser todo dia. Eu tenho o meu encontro diário com Deus, e é todo dia, e eu preparo o meu coração para esse momento, e basta eu dobrar o meu joelho, que o meu encontro com Deus começa. Então eu preciso fazer com que o meu encontro com Deus, ele seja algo constante, seja algo intenso, mas não depende de Deus, depende de mim. Fala comigo, depende de mim. Fala mais forte, depende de mim. É de você que depende. Porque a equipe de louvor pode se esgoelar de cantar, pode fazer o melhor, pode fazer a adoração mais linda possível. O pastor pode ser o maior pregador de todos os tempos. Se você não quiser receber, você não vai receber. Se você não permitir que Deus fale com você, você não vai receber a palavra. Se você não quiser receber a palavra, você não vai receber. E aí o que acontece? É só uma perda de tempo. Então por isso que quem está ministrando louvor, fala para você, levante as suas mãos, coloque a mão no seu coração, adore ao Senhor, feche os seus olhos, porque às vezes você não sabe os detalhes do que fazer para que o seu coração fique contrito, apaixonado. Por isso que a equipe de louvor, por isso que o pastor te dá instruções, não é engessado. As instruções são para que você alcance o olhar de Deus. As instruções são para que você ouça a voz de Deus, para que você receba melhor a mensagem. É para isso. E olha, teve 3 discípulos de Jesus que eles tiveram um encontro com a glória de Deus. Eles subiram num monte, e é conhecida essa passagem como o Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração. E Jesus subiu a esse monte, estava ali mais 3 discípulos,
E ali, Jesus ele foi transfigurado. As vestes dele foram transformadas em vestes brancas e reluzentes. O corpo, o rosto dele brilhavam. E ali, o testemunho daqueles 3 que estavam ali é que Jesus estava conversando com Moisés e com Elias. Como era possível? Ali naquele monte, Jesus conversando com Moisés e com Elias. Como seria possível isso? Há um mistério na palavra de Deus. Porque Moisés, ele morreu e o corpo dele não foi encontrado. Então não se sabe o que aconteceu com Moisés. Mas Elias ele não morreu. Ele teve o seu corpo elevado num redemoinho aos céus. Então Jesus tem um encontro com esses 2. E a conversa ali era a respeito da crucificação. E os discípulos viram isso. Numa oração, numa madrugada. Eles viram isso. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas. Capítulo 9. Versículo 29. Evangelho de Lucas 9, 29. Diz assim: E aconteceu que enquanto ele orava, Jesus, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Somente até aí. Pedro, ele viu a glória de Deus em Jesus. E aquilo foi tão bom, mas tão maravilhoso, que ele falou para Jesus: Jesus, vamos fazer 3 tendinhas aqui, ó. A gente faz uma tenda para o Senhor, faz uma tenda para Moisés, faz uma tenda para Elias, e a gente fica aqui, porque está muito bom ficar aqui. Nesse lugar está maravilhoso, a gente está vendo a glória aqui, os céus abertos, uma manifestação maravilhosa do poder de Deus nesse lugar. Vamos ficar aqui. Só que a palavra diz que Pedro não sabia do que ele estava falando. Olha só, às vezes a gente quer conservar um momento de encontro com Deus por um determinado padrão que foi feito. Ah, Deus falou comigo em tal lugar, então eu preciso ir lá naquele lugar, porque é lá que Deus vai falar comigo de novo. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que anda. Porque Deus, Ele vai falar com você no momento em que seu coração estiver aberto. No momento em que você se permitir ser trabalhado. No momento em que você falar: Senhor, pode falar comigo, fala que o teu servo te ouve. Senhor, fala comigo, porque eu tenho fome do Senhor. Senhor, fala comigo, porque eu tenho sede de ti, Deus. Eu quero mais. E não apenas porque é mais um dia de culto, mas porque você quer mais do Senhor. Quantos querem mais do Senhor? Falam amém bem alto. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui, irmãos. Deus está neste lugar. Onde que Deus está? No reino dele. E nós clamamos que o seu reino venha, que o seu reino se estabeleça na nossa vida.
E Jesus declarou: eu estarei com vocês todos os dias. Olha o que está escrito lá em Lucas ainda, capítulo 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus não vem com um graveto pegando fogo no meio do mato, brilhando no meio do mato. O reino de Deus não vem com manifestações de coisas sobrenaturais, gente voando e isso acontecendo. Isso não é o reino de Deus. Isso daí é festa, é bagunça. O reino de Deus, ele vem no invisível, naquilo que nós não vemos, mas naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vivemos. O reino de Deus se manifesta em nós. O reino de Deus se manifesta na nossa vida, entre nós. E é por isso que quando eu venho para a casa de Deus, seja o dia que for da semana, seja o culto que for, quando você for se preparar, tomar um banho, colocar a sua roupa, eu não sei o que você faz, como você se arruma, mas que tudo que você for fazer, seja passar um perfume, seja colocar um adereço, seja para que você glorifique o nome do Senhor, seja para que você saiba que você está vindo se encontrar com o seu Criador. É para isso que você tem que se arrumar, é para você se encontrar com Deus. Não é para vir numa igreja, é para você ter um encontro com Deus. Tudo que você fizer, faça para Deus. Então que o seu próximo culto, além de hoje que você já está aqui, que você comece a fazer diferente, não seja apenas o próximo, mas sejam todos, a partir de hoje. Que quando você for começar a pensar em vir para a igreja, você mude o seu pensamento e você fala: hoje é dia de eu me encontrar com o meu Senhor. Hoje é dia de eu falar com Deus. Hoje é dia de Deus falar comigo. Coloque isso no seu coração. Deus está aqui. Deus está aqui, igreja. Aleluia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Tem uma declaração aqui, que ela é maravilhosa. 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Deus está neste lugar. Aleluia. Basta 2 ou 3. Fala comigo, basta 2 ou 3. E aqui tem muito mais do que 2 ou 3. Mas o reunidos não quer dizer apenas uma reunião, apenas um culto, apenas um momento em que a gente se assenta juntos para cantarmos juntos. Não apenas um momento para todos juntos ouvirmos uma palavra, sermos ministrados, mas um momento em que nós temos comunhão, onde nós estamos unidos num único propósito: buscar a presença de Deus, ouvir a voz de Deus, nos dobrarmos diante dEle, recebermos tudo aquilo que Ele tem reservado para nós.
nós precisamos estar unidos. Fala comigo assim: unidos. Mas nós precisamos entender que nós precisamos servir ao Senhor, porque a gente unido, glorificando, exaltando, adorando o nome dEle, nós precisamos ter consciência que nós somos servos, que nós estamos aqui para servir. Servir a quem? Servir ao Senhor. Servir a quem? Servir uns aos outros, fazer uns pelos outros, acrescentar na vida do próximo. Abre a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 12, aleluia, versículo 26, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Deus está onde você está. Se você serve ao Senhor, se você faz tudo para Deus, Deus está contigo. Se você doa a sua vida ao Senhor, Deus está contigo. Mas nós precisamos viver em comunhão, viver em união, viver em amor. E que amor é esse? É o amor de Jesus por nós, é o amor nosso pelo próximo. Ô pastor, eu amo só quem está mais próximo. Então precisa melhorar. E dá para melhorar, tudo a gente pode melhorar. Fala comigo assim bem forte: amém. Quer ver como dá para melhorar? Fala mais forte: amém. Dá para melhorar um pouco, quer ver só? Fala mais forte: amém. Viu só? Sempre dá para melhorar. Sempre é possível melhorar. Então, se você está amando apenas os que estão próximos, expanda isso. Comece a treinar isso. Comece a desenvolver isso. A amar o próximo, a amar os irmãos. E olha só, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nunca ninguém viu Deus, mas todos nós declaramos que nós o amamos, mas Ele nos amou primeiro. Nós não amamos a Deus para depois Ele nos amar, não, Ele nos amou primeiro, dando o seu único Filho por amor a nós. Então, se nós manifestarmos esse amor, ajudando o próximo, amando o próximo, observando o próximo, aturando o próximo. Opa, aturando também faz parte. Às vezes não é legal o próximo. Às vezes o próximo ele não é tão assim como a gente esperava que ele fosse. Mas somos irmãos. Somos todos filhos. Somos todos irmãos. E se nós, como irmãos, não vivermos em amor, o que será de nós? Se nós não tivermos amor, o que será
de nós. Para onde nós vamos, irmãos? Para onde a nossa vida está nos levando? Ô pastor, mas às vezes o próximo já fez mal para mim. O próximo já me magoou. O próximo já me chateou. O próximo, ele fez coisas comigo que eu não posso amar ele mais. Não tem como, porque fez muito mal para mim, então eu não consigo amar o próximo. E há tantas pessoas que ficam presas enquanto o próximo está vivendo a sua vida. Essas pessoas vivem acorrentadas, e elas apenas foram as que sofreram, mas elas vivem acorrentadas por algo que se chama falta de perdão. Pastor, ele não merece perdão. O perdão não é para o próximo. O perdão liberta você. O perdão não libera a pessoa que fez mal para você. O perdão libera você. E é isso que nós precisamos compreender. A gente acha que a gente concedendo o perdão, a gente está sendo grandioso, a gente está dando algo para alguém que não merece. Da onde saiu isso? O perdão, ele quebra as correntes que estão travando você de vencer na vida. O perdão, ele livra a sua vida para você seguir adiante. Porque quem te ofendeu não está nem aí, está seguindo a vida. E aí você coloca uma corrente na sua perna, coloca num negócio aqui na parede e fala assim: eu não vou perdoar. Não vou perdoar porque a pessoa não merece perdão. Como se fosse algo grandioso que você fosse dar para alguém. Ah, para com isso. Para de valorizar tanto assim. O perdão só libera a sua vida, irmãos. O perdão só faz de você livre. O perdão só faz você vencer na vida. O perdão só faz com que você consiga seguir com a sua vida adiante. É para isso que serve o perdão. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que precisam perdoar alguém. Ô pastor, mas eu aprendi que perdoar é difícil. Estão ensinando umas baboseiras por aí. Porque perdoar é simplesmente você falar assim: essa pessoa não tem mais o poder de me manter escravo. Aquilo que a pessoa fez contra mim não tem mais o poder de fazer com que eu fique preso. Aquilo que fizeram contra mim não tem mais o poder de me impedir de seguir adiante. É isso que a liberação do perdão faz, irmãos. Quando você libera o perdão, são as correntes que estão te amarrando que se quebram. Quando você libera o perdão, é você que é curado. Quando você libera o perdão, é você que é livre. É você que recebe a liberdade para a sua vida. É você. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Diz assim no versículo 14: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Nós não oramos a oração do Pai Nosso? Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos devem, aqueles que nos fizeram mal. Então, quando nós perdoamos, nós recebemos algo maior. Quando nós liberamos o perdão, nós recebemos algo maior. E o que é esse algo maior que nós recebemos? É a presença de Deus na nossa vida. Aquilo que nos impulsiona a nós seguirmos em frente.
aquilo que nos dá aquele empurrão para a gente poder vencer na vida, que dá o tranco para quebrar, despedaçar as correntes. Irmãos, nada ficará mais na sua frente. Deus está neste lugar, e Ele quer que você siga em frente, livre nesta noite. Pessoas já receberam a cura aqui na frente. Era a cura de algo que estava dentro delas, uma dor, uma enfermidade. Mas você precisa receber o perdão do Senhor. Mas para isso você precisa liberar perdão. E é o que você vai fazer nessa noite. Pastor, eu não quero. Então você prefere ficar preso. Então quem te ofendeu tem o poder de te escravizar. Então quem fez mal para você tem o poder nas mãos para manter você preso. Só que mais poderoso é Deus que está neste lugar para fazer você livre. Basta que o seu coração se despedace nessa noite e você fala: Senhor, eu perdoo, eu libero o perdão. Senhor, eu libero o perdão sobre essa vida desgraçada que me ofendeu. Senhor, eu libero o perdão sobre esse infeliz, essa infeliz que falou contra a minha vida. Eu libero o perdão, porque eu quero viver o melhor do Senhor na minha vida. Eu libero o perdão, porque eu quero a presença do Senhor manifestada na minha vida e através da minha vida. Eu quero viver os meus melhores dias, os meus melhores dias contigo. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Você vai falar com o Senhor. Irmãos, não é a oração de fora para dentro, é a oração de dentro para fora. O perdão é de dentro para fora. É daí de dentro que vai surgir o perdão. É aí de dentro que o poder de Deus vai se manifestar e as cadeias serão despedaçadas. É aí dentro que você será curado. Pastor, eu tenho dificuldade. A dificuldade é medo. É medo de você liberar o perdão e ver a pessoa seguindo a vida dela. Você não vai ver nada diferente do que já está acontecendo. A pessoa já está seguindo a vida dela. Não vai mudar nada para os outros, só vai mudar para você. E você vai viver o melhor de Deus.